Abri uma conta em um banco suspeito e acabei entrando na situação mais bizarra da minha vida. Por algum motivo, sabe-se lá por quê, resolvi confiar parte do meu dinheiro a uma cooperativa de crédito local. Não era um banco famoso, nem daqueles que aparecem em propagandas na TV. Pelo contrário, era uma agência pequena, discreta, quase escondida, que ficava em uma rua de pouco movimento. Eu me lembro da primeira vez que entrei lá. As paredes tinham aquele cheiro de tinta fresca misturado com papel guardado há muito tempo. Havia 2 mesas, um balcão e apenas 3 pessoas atendendo. Tudo parecia simples, até simples demais. No fundo, algo me dizia para não confiar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de proximidade, de que era um lugar da comunidade, feito para pessoas comuns como eu. E foi nessa mistura de desconfiança e esperança que comecei a movimentar minha conta ali. Os primeiros meses passaram tranquilos, nenhum problema. Até que, em um dia qualquer, um detalhe mudou tudo. Eu precisava sacar dinheiro. Nada de muito grande, apenas o suficiente para algumas contas. Fui ao caixa eletrônico da cooperativa, enfiei o cartão e... nada. A tela piscava, o sistema travava e o dinheiro não saía. Senti aquele frio na barriga. Pensei, pronto, é hoje que descubro que coloquei meu dinheiro em furada. Mas para não perder a calma, fui até a agência. Entrei e expliquei a situação para o atendente. Ele me ouviu sem demonstrar surpresa. Depois, com uma naturalidade estranha, escreveu um código num papelzinho e me entregou. Disse apenas, use isso aqui no caixa. Vai debitar direto da sua conta. Aquilo me soou esquisito. Um código rabiscado à mão, sem cartão, sem senha eletrônica. Mas para minha surpresa, funcionou. O caixa liberou o dinheiro. E foi nesse instante que a dúvida começou a me corroer. Use isso aqui no caixa. Vai debitar direto da sua conta. Aquilo me soou esquisito. Um código rabiscado à mão, sem cartão, sem senha eletrônica. Mas, para minha surpresa, funcionou. O caixa liberou o dinheiro. E foi nesse instante que a dúvida começou a me corroer. Como era possível um atendente gerar um código que acessava diretamente a minha conta? Se ele podia fazer isso, quem mais poderia? Nos dias seguintes, minha mente não parava. Comecei a observar detalhes que antes passavam despercebidos. A agência sempre estava quase vazia. Os funcionários trocavam olhares rápidos entre si. Não havia caixas eletrônicos modernos, nem câmeras visíveis. Era como se aquele lugar vivesse em uma bolha fora do tempo. Contei a alguns amigos sobre a experiência. Uns riram, dizendo que eu estava sendo paranoico. Outros me alertaram. Cuidado, isso cheira a golpe. Mas dentro de mim havia algo mais profundo. Não era apenas medo de perder dinheiro. Era uma sensação de que havia um segredo maior por trás daquela cooperativa. A cada visita percebia novos sinais. Um dia notei que atrás do balcão havia uma porta sempre trancada, com uma placa discreta de restrito. Nunca vi ninguém entrar ou sair. Outra vez, vi o mesmo atendente que me deu o código digitando longas sequências num terminal antigo, que parecia mais um computador dos anos 90. E então veio o detalhe mais perturbador. Certa noite passei em frente à agência, tarde demais para estar aberta. Mas as luzes estavam acesas. Vi, pela fresta da cortina, sombras se movendo lá dentro. 3, talvez 4 pessoas reunidas em torno de papéis e pastas. Naquele momento, meu coração disparou. Porque trabalhavam em segredo, no escuro da noite, o que estavam escondendo? A cada dia, a história se complicava. Ao mesmo tempo que minha conta seguia funcionando, a confiança se esfarelava. Era como estar preso em um jogo de confiança e risco, em que cada detalhe podia revelar uma trama muito maior do que parecia. E mesmo assim, eu continuei. Continuei porque queria descobrir. Continuei porque, no fundo, sentia que havia algo naquela cooperativa que não era apenas sobre dinheiro. E essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida. Nos dias seguintes àquela noite em que vi sombras pela janela da agência, eu não consegui mais dormir em paz. Era como se cada detalhe da minha vida financeira agora tivesse um peso estranho. Eu acordava pensando na cooperativa e ia dormir com aquela imagem gravada na mente. 4 pessoas reunidas, mexendo em papéis, à meia-noite, em um lugar que deveria estar fechado.
Comecei a investigar por conta própria. Não era um detetive, nem nada disso, mas a curiosidade, misturada com medo, se tornou combustível. Na semana seguinte, voltei à agência como se fosse apenas mais um cliente comum. Mas no fundo, eu estava atento a cada gesto, cada olhar, cada palavra dos atendentes. E então aconteceu algo revelador. Ao me atender, o mesmo funcionário do código misterioso deixou escapar, sem querer, uma folha de papel de dentro de uma pasta. Caiu no chão. Eu me abaixei para ajudá-lo e antes que ele arrancasse das minhas mãos, vi o que estava escrito. Era uma lista de nomes. Nomes de clientes, talvez. Ao lado, números. Mas não eram saldos comuns. Os valores estavam dispostos em colunas com títulos estranhos. Ativo, repasse e reserva oculta. Reserva oculta. Essas duas palavras grudaram na minha mente. Tentei não demonstrar reação, devolvi o papel e fingi que não tinha visto nada. Mas a partir dali, eu sabia. Havia algo que ia muito além de simples movimentações financeiras. Naquela noite, decidi fazer uma busca pela internet. Quase nada aparecia sobre a cooperativa. Nenhum registro formal nos grandes portais, apenas algumas menções em blogs de comunidades locais, onde falavam de um banco comunitário alternativo. Mas em fóruns obscuros, encontrei um detalhe curioso. Pessoas relatando que certos lugares usavam cooperativas como fachada para movimentações que não podiam aparecer em bancos tradicionais. Aquilo foi como jogar gasolina na fogueira. No dia seguinte, voltei a sacar dinheiro, dessa vez usando o tal código de novo. Só que em vez de guardá-lo, resolvi testar algo. Pedi ao atendente que me desse um novo código, e ele deu. Mas quando comparei os dois papéis, percebi que a sequência de números tinha uma lógica. Não eram números aleatórios. Pareciam seguir um padrão de chave de acesso, como se cada código fosse uma senha temporária. E foi nesse ponto que decidi correr um risco maior. Na noite seguinte, voltei à frente da agência. As luzes estavam acesas novamente, mas dessa vez levei um celular com câmera. De longe gravei alguns segundos da movimentação. As imagens eram tremidas, mas mostravam claramente pilhas de papéis, pessoas de terno discutindo em volta de uma mesa e, o mais estranho, um cofre aberto, enorme, reluzindo sob a luz fraca da sala. O que uma cooperativa tão pequena fazia com um cofre daquele tamanho? Era claro. Ali dentro havia algo que não era apenas dinheiro. Eu já não conseguia pensar em outra coisa. O medo de estar envolvido em algo maior me corroía. Resolvi procurar diretamente o gerente da agência. No dia seguinte, entrei decidido. Disse que queria encerrar minha conta e retirar todo o dinheiro. O gerente me recebeu em sua sala. Um homem calmo, sorridente, que parecia querer transmitir confiança. Mas quanto mais ele sorria, mais eu desconfiava. Expliquei minha decisão. Ele não discutiu, apenas disse: "Claro, mas antes, precisamos conversar." Fechou a porta. Sentou-se diante de mim e, com uma naturalidade assustadora, começou a explicar. "Você deve ter percebido que a nossa cooperativa não funciona como os outros bancos. Aqui, o dinheiro circula de outra forma. Há códigos, há reservas que não aparecem em extratos comuns. E há pessoas que confiam nesse sistema porque não podem confiar no sistema tradicional." Eu fiquei paralisado. Ele prosseguiu. "O que viu não deve ser motivo de medo, mas sim de escolha. Você pode sair agora, levar o que é seu e esquecer o que presenciou. Ou pode fazer parte de algo maior." Nesse instante, senti como se tivesse caído em uma armadilha. A cooperativa não era só um banco alternativo. Era uma rede paralela de movimentações, talvez ilegais, talvez secretas demais para eu sequer compreender. O gerente me olhou fixamente, aguardando minha decisão. Eu respirei fundo. Pensei em tudo. Nos códigos, nas noites iluminadas, nos papéis escondidos. E percebi que, se ficasse, correria riscos que talvez não estivesse pronto para enfrentar. Então, com a voz trêmula, respondi: "Quero sair. Apenas isso." O gerente assentiu, fez alguns registros, assinou papéis e, sem mais perguntas, liberou meu dinheiro. Saí da cooperativa com o coração disparado, as mãos suadas e a sensação de ter escapado por muito pouco.
Até hoje, não sei ao certo o que havia por trás daquela porta trancada, nem o que significava de fato a tal reserva oculta. Mas uma coisa eu aprendi. Quando algo parece simples demais, escondendo códigos e segredos, é porque provavelmente há um jogo muito maior acontecendo. E eu não estava disposto a ser mais uma peça nesse tabuleiro. Saí da cooperativa com o dinheiro em mãos, mas a sensação de segurança não voltou. Pelo contrário, parecia que algo dentro de mim tinha sido marcado para sempre. Eu havia visto demais. Havia chegado perto demais de algo que não deveria conhecer. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Um carro preto estacionado na rua de casa 2 vezes, sempre com pessoas diferentes. Ligações sem ninguém na linha quando eu atendia. Até mesmo, certa noite, uma sombra parada na esquina, olhando na direção do meu prédio. Seria paranoia? Ou será que eles estavam me observando? Eu tentei seguir a vida normalmente, mas cada detalhe me fazia lembrar daquela pasta que caiu no chão, daquela lista de nomes, da palavra reserva oculta, escrita em letras maiúsculas. Quem eram as pessoas que estavam naquela lista? O que acontecia com quem decidia continuar lá dentro? E mais, por que me deram a escolha de sair? Talvez eu tivesse sido apenas mais um cliente desconfiado, um nome que eles preferiram apagar sem maiores problemas. Ou talvez eu tivesse sido testado. Até hoje não tenho respostas. Não sei se aquela cooperativa ainda existe, se mudou de lugar ou se foi fechada. Não sei se aquelas pessoas continuam reunindo-se à noite em volta de pilhas de papéis e cofres abertos. O que eu sei é que, de vez em quando, ainda recebo mensagens estranhas no celular, sequências de números, sequências que lembram muito aqueles códigos que um dia me deram. E toda vez que isso acontece, eu me pergunto: será que realmente saí? Ou será que, de alguma forma, continuo sendo parte de algo muito maior do que imagino? Eu achava que tinha terminado tudo quando pedi para encerrar minha conta e retirei o dinheiro. Mas não foi bem assim. Dias depois, percebi que ainda havia algo errado. O celular começou a receber mensagens anônimas, sequências de números, algumas idênticas aos códigos que usava para sacar dinheiro, outras diferentes, quase como se formassem uma mensagem oculta. No começo ignorei, mas com o tempo percebi que os números pareciam ter lógica. Fiz anotações, liguei pontos, até que uma noite descobri. Se organizados de certa forma, eles formavam coordenadas. Meu coração disparou. As coordenadas não apontavam para a agência. Apontavam para um lugar afastado da cidade, quase na divisa, onde não havia nada além de uma construção abandonada. Um antigo galpão, esquecido no meio da estrada. Demorei alguns dias para criar coragem, mas fui. Levei apenas o celular e uma lanterna. Chegando lá, o silêncio era quase sufocante. O galpão estava cercado por mato alto, mas não parecia totalmente abandonado. Havia marcas recentes de pneus na terra batida. Entrei devagar. O chão rangia sob meus passos. E no fundo do galpão, encontrei algo que jamais esquecerei. Um círculo desenhado no chão, não de tinta ou giz, mas de metal incrustado no concreto. Símbolos estranhos, símbolos que não reconheci. E ao redor do círculo, pastas e papéis da cooperativa. Os mesmos nomes, as mesmas colunas, mas com anotações diferentes. Símbolos ao lado dos valores, como se cada cliente fosse mais do que apenas um número em uma conta. Foi então que ouvi passos. Me escondi atrás de uma pilha de caixas. 3 pessoas entraram. Não usavam terno, mas túnicas escuras, com o símbolo da cooperativa bordado discretamente no peito. Carregavam pastas e algo que parecia um pequeno cofre. Colocaram o cofre no centro do círculo e começaram a falar palavras que não entendi. Era como um cântico repetido em uníssono que ecoava pelo galpão. Eu mal conseguia respirar. O ar ficou pesado, a lanterna falhou por um segundo e, por um instante, tive a sensação de que algo não humano estava presente ali. Como se aquela sala não fosse apenas um galpão, mas uma passagem para algo que eu não deveria presenciar. De repente, um deles parou, ergueu a cabeça e olhou na minha direção. Meus olhos se arregalaram. Eu tinha certeza de que não podia ser visto, mas ele me encarou como se soubesse exatamente onde eu estava. Já era hora de você chegar. Ele disse com uma voz calma, firme, que ecoou como se estivesse dentro da minha mente. Naquele momento,
Não tive coragem de me mover. Não sei se fugi. Não sei se fiquei. Só sei que desde aquele dia recebo cada vez mais mensagens. Sequências de números, símbolos, códigos. Às vezes vejo pessoas estranhas me observando na rua. E todas as noites, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele cântico. Talvez eu nunca tenha saído da cooperativa. Talvez desde o primeiro código que me entregaram, eu já estivesse marcado para ser parte dela. Eu achava que tinha perdido o controle da situação, que de alguma forma estava preso na teia da cooperativa. Mas naquela noite no galpão, algo mudou. Enquanto me escondia atrás das caixas, observei melhor o círculo de metal e os símbolos. Uma intuição me disse para não fugir imediatamente, mas para observar e pensar racionalmente. Respirei fundo, mantendo a calma. Percebi que os códigos, os papéis e até o cântico seguiam um padrão. Não era magia negra nem algo sobrenatural. Era um sistema complexo, feito por pessoas com conhecimento em criptografia, contabilidade e comunicação secreta. Cada número tinha lógica, cada gesto tinha propósito. Então decidi agir. Em vez de correr, tirei discretamente fotos das pastas e do círculo com o celular, analisando cada detalhe. Depois, compilei todas as informações e busquei ajuda especializada. Um investigador particular e um perito em segurança digital. Enviei todas as fotos para o perito em segurança digital e para o investigador particular. Eles trabalharam em conjunto, cada um de sua especialidade. O perito analisou os símbolos, os padrões nos papéis, os códigos da cooperativa, enquanto o investigador tentava descobrir quem estava por trás da operação e se alguém havia notado minha presença no galpão. Nos primeiros dias, não houve respostas concretas, apenas teorias e perguntas. Mas à medida que eles avançavam, percebi algo inquietante. Cada detalhe parecia mais elaborado do que qualquer esquema financeiro normal. Os símbolos no círculo não eram apenas decorativos, tinham padrões que se repetiam nos papéis. Alguns códigos coincidiam com datas de transações, outros pareciam apontar localizações, mas nem todas faziam sentido. O perito, em um momento de frustração, disse: "Esses códigos têm uma lógica interna própria, mas é diferente de qualquer criptografia que eu já vi." "Ou seja," respondi com a voz trêmula, "ninguém sabe o que significa completamente?" "Exatamente." Ele suspirou. "É como se fosse um sistema secreto, criado por alguém que queria permanecer invisível." Enquanto isso, o investigador fez uma descoberta preocupante. Algumas imagens de satélite mostravam movimentações estranhas no galpão. Veículos entrando e saindo em horários que não batiam com nenhuma atividade comercial registrada. Ele concluiu que o lugar não estava abandonado e que aquelas pessoas poderiam estar usando o espaço para algo muito maior do que imaginávamos. Mesmo com toda essa informação, senti uma mistura de medo e determinação. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. Cada código, cada símbolo, cada coordenada parecia me desafiar. "Você quer descobrir a verdade?" Decidi então mergulhar ainda mais fundo. Passei horas estudando os padrões das mensagens anônimas que continuavam chegando ao celular, cruzando-as com os registros que o investigador encontrava e com os símbolos do círculo. A sensação de que eu estava no meio de algo maior nunca me abandonou, mas algo dentro de mim dizia que, se eu persistisse, finalmente poderia entender o que estava acontecendo. E pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que não era apenas medo que me guiava, era curiosidade e coragem, algo que me impulsionava a enfrentar o desconhecido, mesmo que o desconhecido fosse muito maior e mais perigoso do que eu jamais imaginara. Após semanas de análise, finalmente obtivemos uma clareza parcial sobre o que estava acontecendo. O perito em segurança digital revelou que os símbolos e códigos não eram sobrenaturais, mas sim parte de um sistema de proteção financeira altamente complexo, projetado para manter os fundos de clientes vulneráveis fora do alcance de fraudadores. Cada coordenada, cada código, cada círculo no galpão tinha função prática: autenticação, verificação e rastreabilidade. O investigador, por sua vez, descobriu que as pessoas de túnica não eram criminosos, mas agentes de um grupo interno da cooperativa, treinados para manter a segurança dos recursos e proteger a identidade dos clientes. O cântico não passava de um procedimento antigo de conferência em voz alta dos códigos.
algo arcaico, mas eficiente para evitar erros humanos. A princípio, senti alívio, mas também uma mistura de incredulidade e fascínio. Eu havia imaginado algo impossível, mas na realidade estava diante de um sistema secreto e engenhoso que precisava da minha observação para continuar funcionando. Decidi encerrar minha relação com a cooperativa, levando meu dinheiro e toda a experiência que havia adquirido. Mas saí diferente, mais atento, mais confiante e com a certeza de que, mesmo diante do desconhecido, a coragem e a observação podem transformar o medo em conhecimento. E curiosamente, algumas mensagens continuaram chegando ao meu celular. Não eram ameaças, mas lembretes sutis, códigos, símbolos, coordenadas. Agora, porém, não sentia medo. Cada mensagem era um convite a refletir, a aprender e a reconhecer que nem tudo que parece perigoso é malicioso. Saí daquela experiência com algo que não tinha preço. A capacidade de enfrentar o mistério, entender o que parecia incompreensível e sair mais forte do outro lado. E ainda hoje, quando fecho os olhos à noite, não ouço mais um cântico assustador, mas sim o eco de uma lição que levarei para sempre. O medo pode ser transformado em compreensão, e o desconhecido em oportunidade. Se você aprendeu algo com esse relato, se inscreva no canal e compartilhe um relato seu nos comentários.